Ok, estamos de volta agora em definitivo. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos a começar mais uma edição do programa Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e do interior, você de Bujarí, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, Parque de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, e ainda pelo YouTube. Você pode também nos prestigiar seguindo-nos nas redes sociais, pelo Facebook e Instagram, @ORioBranco. Você pode também me seguir, pela audiência desde já. Agora há pouco, hoje me corrigiu de forma muito educada, só para variar, né? Ao invés de usar o termo bancada, usei o termo mesa oficial. Isso é muito oficialesco, né? A bancada aqui com o Osmir e com o doutor Narciso. Seja bem-vinda, doutora Ellen Cavalcante, advogada especialista em direito ambiental, agrário e também agora no agronegócio. Prazer recebê-la aqui no programa. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e é um prazer participar dessa mesa com a presença de tão nobres figuras, tão intelectuais e que já atuaram na política do nosso estado, prestando serviços aqui e contribuindo com a nossa evolução aqui. Então, eu me sinto bastante até envaidecida, viu? Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Estou até intimidada, viu? A democracia aqui é exercida em sua plenitude. Então, fique à vontade. Qualquer um dos dois pode Narciso, eu começar. Posso dar aqui alguns números, iniciando com alguns números. É importante isso. Sobre o problema ambiental. Porque você vai abordar com muito mais precisão, mas, do meu ponto de vista, essa atitude que foi tomada pelo IBAMA, claro, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, isso, claro, ela é uma medida para justificar o crescimento do desmatamento na cidade em fevereiro e março. Que é uma atitude absurda. É, por exemplo, dizer o seguinte, que não há no mundo nenhum país tão preservado quanto o Brasil. Nenhum. O Brasil tem quase 70% do seu território preservado. Aí compreendendo os núcleos habitacionais, as estradas, os campos de futebol e tudo, tem 70% preservado. Qual é o país do mundo que tem pelo menos 20 nascidos? E no nosso caso é bem acima também, né, Osmir? Aqui na região. Nós da Amazônia, enquanto o Centro-Oeste pode produzir até 35% de suas terras, o sujeito tem uma terra lá de 20 hectares, ele pode produzir 35%, 65% lá, 35% ele conserva. Na Amazônia não. Na Amazônia é 80% tem que ser preservado. E nós temos no território da Amazônia mais de 70%, mais do que o Brasil, mais de 70% de suas áreas, todas preservadas, preservação indígena, preservação... área de proteção ambiental, área de proteção permanente. Todo tipo de proteção. Então, eu acho, inicialmente, que é completamente injustificado, e depois, Narciso, você pode até complementar essa questão dos 80% que não se pode utilizar aqui, e, na realidade, os 20% que o sujeito pode usar... ainda sofre restrições. Sim. Já sofre restrições. E muitas restrições, na realidade, não... Então, a senhora não acha um exagero? Porque no Brasil hoje se aprendeu o seguinte, pune primeiro, depois investiga-se, se a pessoa é inocente, libera, mas já está punida. Já está punida. Agora, punir atividades produtivas, não tem que investigar, deixando as atividades funcionar.
Na Lava Jato eles cometeram o mesmo erro. Não é isso, Tancredo? Acabaram com muitas empresas produtivas, tiraram empregos e depois viram que nem tudo era bem assim. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse ativismo ambiental. Bom, inicialmente, como a gente tem visto, há uma necessidade sim de preservação ambiental, mas tudo com muito equilíbrio. A gente tem que trabalhar sim com a questão da sustentabilidade, com essa sustentabilidade trabalhada com a questão do desenvolvimento. Então temos um desenvolvimento equilibrado com a sustentabilidade, senão isso nos leva a uma insustentabilidade, porque o direito ambiental, como eu já me posicionei em uma outra entrevista, ele é um direito muito complexo, porque ele trabalha com diversas áreas do direito, ele trabalha com o agronegócio, ele trabalha com a agricultura, com a pecuária, ele trabalha também com o direito agrário, que são as áreas regularizadas, né? E, além disso, ele trabalha com outros profissionais. Um advogado ambiental, um bom advogado ambiental, ele jamais vai atuar sem ter um engenheiro agrônomo, um biólogo e etc. Então, na realidade, há realmente que se pensar em sustentabilidade, porque o nosso planeta ele já vem sofrendo as consequências disso. Infelizmente, os países desenvolvidos não pensaram nisso, eles não têm as terras deles preservadas e agora as cobranças sobre essa questão do equilíbrio ambiental estão voltadas para o Brasil. Então, o que eu concordo realmente o Brasil ele tem que pensar no desenvolvimento e na sustentabilidade. Só que quem tem que ditar as leis, as regras e os limites dessa sustentabilidade ambiental é o nosso país e não os organismos internacionais. As ONGs. Por quê? Porque nós temos o quê? Soberania. Então, a partir do momento que outros órgãos internacionais, que outros países querem ditar regras, impô-las dentro do nosso país, impor políticas ambientais, impor políticas econômicas, sociais dentro do nosso país, aí sim, essa parte eu não concordo. Pare. Doutora Helen, a sua presença aqui é muito bem-vinda. Para mim, e em primeiro plano, eu quero colocar o fato da senhora ser neta do Hélio Freitas, Hélio Saraiva Freitas. Foi uma pessoa muito ilustre para a sociedade acriana. E, em segundo lugar, a sua exposição veio de encontro ao que eu imagino. Infelizmente, o nosso país perdeu os ciclos de desenvolvimento que aconteceu no mundo. Nós perdemos o ciclo da borracha, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da agricultura, que viemos recuperá-lo agora, graças às iniciativas do agronegócio. Mas gostei de ver a senhora, ao tempo em que prega o desenvolvimento da nossa região, sobretudo da nossa Amazônia, sobretudo porque nós somos ricos em recursos naturais, mas continuamos pobres em riqueza, que é uma diferença bastante grande entre recurso e riqueza. Recurso em si não gera emprego, não gera renda, nem... Aí a minha primeira pergunta é a seguinte: uma mulher
tomar afeição, se dedicar, mesmo advogada, em cuidar da defesa ambiental e as questões agrárias. A senhora é uma das exceções? Na realidade, nas regiões do Mato Grosso, do Paraná, eu tenho visto um levante, né? Tem até, assim, uma união que chama Elas no Agrário. Elas no Agrário? Elas no Agro. Então, tem muitas advogadas ambientais que estão se levantando nesse caminho. Eu, particularmente, verifiquei, não querendo desmerecer a nenhum outro advogado, mas quando surgiu o novo Código Florestal, eu me atentei a estudá-lo. Claro. E eu verifiquei uma oportunidade e vi que poucos especialistas, advogados, conseguiriam, assim, utilizá-lo, instrumentá-lo para conseguir regularizar ambientalmente as propriedades naquela época. Então, me dediquei a isso. E, a partir do momento que eu me dediquei a isso, o que eu mais compreendi é que, inicialmente, quem procurou foram os grandes pecuaristas, né? Buscaram se regularizar. Então, se regularizaram. Os grandes pecuaristas estão regularizados. Eles representam a maioria, doutora? Não. Desses que querem, não, e desses que querem se regularizar? Dentro dos grandes? Dentro do que estão regularizados, são a maioria. Entendi. Mas o que me chamou a atenção foram os pequenos produtores. Os pequenos produtores, que são aqueles compreendidos que estão dentro de áreas de até 4 módulos rurais, que é mais ou menos 400 hectares, eles não têm qualquer tipo de educação ambiental. Quando eu falo disso, é que eles não têm o conhecimento. Por quê? Porque os termos são realmente muito complexos. Depois eu vou entrar nessa área com vocês. Por exemplo, há uma diferença... Quais são os motivos, isso que talvez a população queira saber, quais os motivos reais para esses embargos todos? Então, eu vou entrar aqui numa coisa bem complexa com vocês e polêmica. Isso é fake news. E é isso que nós esperamos. Isso é fake news. Não ocorreram agora, nesse mês, 227 embargos em Acrelândia. Isso é uma fake news. Isso é um boato que está se espalhando para haver, acredito, até uma comoção, uma monetização, porque muita gente está monetizando em cima disso. Claro. Muita gente está ganhando aí dinheiro em cima disso. Novos seguidores. E etc. Então, o que acontece? Hoje mesmo, eu dei entrevista ontem. Este número é de quantos? Eu dei entrevista ontem. E continua aqui, ó, Folha do Acre. Tem escrito assim: alertam pecuaristas acreanos sobre a necessidade de desembargarem as suas propriedades. Isso está tudo bem. Mas aí a Folha do Acre continua. Uma operação nacional do IBAMA que começou no sul do Amazonas chega em Acrelândia e deixa todos os produtores desesperados. O que mais se comenta em grupos de WhatsApp e pelas ruas da cidade é o impacto econômico negativo que essa operação trará ao município. Trará, ou seja, não existe nenhuma operação ocorrendo em Acrelândia. Essa operação que eles falam está dizendo o quê? Que em 5 dias vão ser notificados para em 5 dias retirarem esses gados dessas áreas embargadas, porque senão os gados vão ser apreendidos. Eu conversei com sindicatos de vários lugares do Acre. Isso eu estou falando do Acre. Aqui é fake news. Não existe um só produtor rural acreano notificado nesse sentido. Eu desafio. Sim, mas você está acabando de dizer que vão dar um prazo de 5 dias
se não fizer a regularização, serão embargados? Não, isso não existe. Explique melhor isso aí, por É o favor. seguinte, a notícia... Doutora, só aproveitando, duas perguntas, uma só, para a gente ganhar tempo. A senhora esteve no IBAMA. Sim, aí... O que a senhora obteve lá? É isso aí. É importante também. A notícia é a seguinte, a notícia que se deu foi que agora, nesse mês, ocorreu uma operação do IBAMA, que foram lá em Acrelândia, e que essa operação disse o seguinte, foram notificados os 221 proprietários, tiveram essas 221 áreas embargadas agora, nessa operação, nesse mês, e que eles tinham prazo de 5 dias para demonstrarem várias documentações para se regularizarem e terem essas áreas desembargadas, senão iam prender o gado. Essa é a notícia, que deixou todo mundo desesperado. E começou a circular um monte de listas de áreas embargadas. Isso é o que existe. Tá bom, agora eu só pegando o seu gancho para se complementar. Sim. Dessas 220 e poucas que foram notificadas, é de um processo antigo ou é algo que foi denunciado agora? Isso. Agora, nesse mês, ninguém foi notificado para em 5 dias demonstrar regularização ou foi embargado. Isso não existe. O que existe foi que as áreas do IBAMA que tem auto de infração e embargo são públicas. Então, o que se aproveitou? Aproveitou-se um momento que a gente estava sofrendo, que aí é a questão das madeireiras, que depois eu quero separar esse assunto para a gente conversar em apartado. E para que se gerasse esse desespero e esse clamor, pegaram essa lista e começaram a divulgar. E aí criaram essa fake news de que tinham realizado isso agora. Só que o que acontece? Esses embargos, eles foram de 2008 até... Ocorreu 2008, até 2020, 2021. Ocorreram em várias épocas. Várias épocas. E aí eu digo para vocês, não existe essa operação. O que existiu foi que durante de 2008 até o ano que a gente está, 2023, nessa lista eu não vi nenhum embargo de 2023, não. Eu vi até 2021. Então você está nos dizendo que os embargos foram anteriores, já tinha embargo anterior, que o pessoal não se regularizou. E agora estão querendo tomar providências em virtude deles não terem cumprido esses embargos desde 2008, é isso? Não existe qualquer operação do IBAMA nesse sentido de que eles vão lá notificar essas pessoas que para em 5 dias se regularizarem ou eles vão retirar os gados. Isso é uma fake news. Agora, o que eu digo isso é muito proveitoso. De nada que é ruim, não há nada ruim que possa sair, que não possa gerar uma coisa boa. Sim, doutora, só explicando melhor. Os embargos aconteceram agora, o que não está acontecendo é essa outra parte. Os embargos aconteceram. Sair, levar tudo. Os embargos aconteceram, os autos de infração aconteceram. Não foram cumpridos esses embargos? São antigos. Isso. Tem processos administrativos de 2008 até o último que eu vi era 2021, 2017, então 2018. Existem embargos mais antigos. Existem. A senhora tocou no assunto importante. São processos administrativos. Antigos, ainda não está na área judicial ainda. Isso. Aí é o que eu quero, que eu quero tocar numa parte importante. Isso não quer dizer que eles sejam injustos. Primeiro, a gente tem que separar o joio do trigo. Não existe essa operação que está deixando todo mundo desesperado e que continuam reproduzindo. Produtores, por favor, a qualquer momento o IBAMA vai bater e vai dizer para vocês, em 5 dias se regularizem. Isso é impossível um produtor se regularizar em 5 dias. Qualquer um que lhe oferecer uma solução simples, rápida e prática para se regularizar ambientalmente, está mentindo. Não é mágica, é um processo. Feito isso. Um processo de regularização. Então, assim, primeiro, isso não existe, é uma fake news, não existe isso.
Agora vamos à outra parte. Vamos fazer o seguinte, na outra parte, a senhora explica no próximo bloco, tá bom? Ok, então vou Nós explicar o vamos próximo ao bloco. primeiro intervalo comercial e voltaremos Tá em explicando instantes. direitinho, E você não precisa mudar de canal. Continue com a gente. Até Só- já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Bom, doutora, a senhora ia explicar a segunda parte, ou até para deixar em suspenso, chamei o intervalo, mas agora fique à vontade para continuar, então, as suas explicações. Okay? Eu gostaria de esclarecer o seguinte: o que não existe são essas operações que em 5 dias vai chegar uma notificação aos produtores dizendo que em 5 dias eles vão ter que regularizar as áreas deles, porque senão eles vão ter os gados apreendidos. Não existe essa operação. Eu quero que isso fique bem claro, porque é isso que está causando o desespero dos produtores rurais. Essa operação não existe. Aqui no Acre não existe nenhuma operação nesse sentido. Agora voltemos à lista de embargos. Esses embargos, aí sim, são antigos, de operações antigas, realizadas ao longo do tempo. O que acontece? Toda vez que há uma fiscalização, você tem um auto de infração. O auto de infração é que diz: você desmatou em reserva legal, você desmatou em APP, que é quando é perto do leito do rio, você desmatou em área que você poderia utilizar, mas não pediu autorização para o órgão competente. E lá lavra o auto de infração e diz lá qual que é o valor de uma multa. Isso não termina o processo administrativo, porque você pode se defender daquilo em 20 dias. Junto com o auto de infração, lavra-se uma outra coisa, que é chamado termo de embargo. Nesse termo de embargo, vai escrito assim: dentro desse polígono aqui, dessa demarcação, a coordenada ali daquele lugar que você desmatou, você não vai poder mais, enquanto você estiver se defendendo, enquanto não for cancelado, enquanto você não comprovar sua inocência, colocar gado, colocar animais, você não vai poder plantar. Não pode utilizar de forma alguma. Você não pode utilizar, você tem que deixar aquilo ali regenerar. Por quê? É para que o dano cesse naquele momento, certo? Isso é uma medida o quê? Acessório. O principal é o auto. Um cautelar. E o acessório é o embargo, que é uma medida o quê? Cautelar, é uma cautela. Vamos ter essa cautela para não continuar o dano. Só que o que acontece? Essa coisa que era para ser temporária, ela se torna perpétua. E ela se torna uma penalidade pior do que o próprio auto de infração. Porque o auto de infração, enquanto você está se defendendo no processo administrativo, você não pode ser cobrado da multa. Agora, enquanto a sua área está embargada, por mais que seja só num pequeno pedaço dessa área, pode ser só 4 hectares, você tem uma área de 1.000 hectares, mas você está com essa área embargada, você não pode conseguir financiamentos bancários, você não pode negociar, por exemplo, junto a frigoríferos grandes, por exemplo, JBS, porque esses frigoríferos, eles têm termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que eles não podem comprar gado de áreas embargadas. E, além disso, agora, aqui no Acre, o IDAF não está mais liberando GTA de gado onde existam áreas embargadas. Ou seja, você não pode transportar
o seu gado daquela área. GTA, gente, é guia de transporte animal. É a guia de transporte animal. Ou seja, você tem uma área de 1.000 hectares, foi embargado 4 hectares. Você quer transportar o seu gado, você não vai conseguir GTA. Se não transporte, não pode comercializar. Então, transformaram esse embargo numa pena que inviabiliza qualquer tipo de negócio do produtor rural. Esse é o absurdo do embargo. É nessa questão que os políticos, os produtores rurais têm que estar lutando e brigando. Por quê? Porque é isso que está causando prejuízo para eles. Não é essas fake news. É isso que está causando prejuízo. A primeira questão que eu tenho a dizer é de solução jurídica, que aqui a gente está, não é para trazer problema, a gente está para trazer solução. O advogado é o quê? Você chega para mim com um problema, eu tenho que chegar para você com uma solução. Tá certo. Primeira coisa, a lei de procedimento ambiental, ela me fala uma coisa, que o processo administrativo ambiental, ele tem 30 dias para ser julgado. Então, vamos lá, o fiscal, chegou, fez uma autuação, supostamente, porque eu ainda não sou culpada, eu tenho 20 dias para me defender, e ele teria 30 dias depois da minha defesa, me autuou e me embargou, teria 30 dias depois da minha defesa para julgar o processo. Só que isso, a gente sabe que é uma utopia, isso é o Alice no País das Maravilhas, isso é um sonho. E o que pode acontecer se dentro desses 30 dias não houver uma... Não acontece nada, porque esse prazo é o que a gente chama, é que nem quando são dados prazos para juízes. Quando os prazos, eles são só estimativas, o auto não é cancelado... Não, mas no processo judicial há o chamado decurso de prazo, né? O advogado requer... Agora, se o advogado, em 20 dias não apresentar a defesa... A defesa prévia ali. Não apresentar essa defesa, aí o advogado perde o prazo. Só para concluir. Então, a primeira medida que a gente poderia tomar, que os políticos poderiam tomar e colocar na lei, aí já era uma medida que ninguém precisava estar negociando com o MMA, com nada. Com o Ministério do Meio Ambiente, com o presidente do IBAMA, com nada. A própria bancada federal poderia estar tomando essa medida. Bom, se não acontece nada, se não cancela, não cancela o auto de infração, não anula o processo, se ele for julgado em 30 dias, mas como aquela cautelar lá é uma medida que é para ser temporária, então, se em 30 dias não julgaram o meu processo, o que acontece com a cautelar? Ela perde o valor. Ela tem que cair, certo? Naturalmente, né? Ela naturalmente tem que cair. Seria o quê? Uma solução. Ô, doutora Ellen, estou achando esplendoroso o seu desempenho, que pela primeira vez você está deixando eu e o Osmi Lima e o próprio Muniz calado pela sua exposição, que são precisas e oportunas. Exatamente. São precisas e oportunas. É neto de Hélio Freitas. Mas a gente, na obrigação de bem informar, até as pessoas que são absolutamente ignorantes nas questões ambientais. Mas quando eu cheguei aqui, quando a senhora chegou aqui, eu tinha uma impressão que estava havendo uma operação tipo aquelas que a Lava Jato fazia, carros policiais, armado de fuzil, etc. Isso não está acontecendo. No Acre, não. No Acre, não. Pronto. Então, eu acho que é fundamentalmente importante essa tranquilidade que a senhora está dando, não aos grandes agropecuaristas, porque os grandes agropecuaristas já têm os seus bons advogados, já vem fazendo as suas defesas, etc. O que me preocupa é que, na minha opinião, é que o microempresário que tem uma porçãozinha de terra, que dali extrai
o seu alimento, a sua vida, etc. Então, aí eu vou para outro assunto. Há um ditado filosófico que diz que um país é tão corrupto quanto maior for a quantidade de suas leis. Porque aí você usa uma, usa outra. Até na Constituinte tem leis que se contradizem. Sim. Tem leis que se contradizem. Se a senhora pegar o artigo 5º, o inciso 9 e 10, um desvia do outro. Aí eu pergunto, haverá paz no campo? Com tantas leis, algumas delas de difícil interpretação, quando a gente sabe que conjugar ecologia com produção, esses valores se chocam. Agora, eu estou aqui com os meninos. É a questão do juro. Me surpreende o Brasil adotar a maior taxa de juro do mundo. Para mim, isso aparenta uma questão que precisa ser debatida. Por que a Europa e os Estados Unidos desmataram à vontade do tanto que queriam e agora estão cobrando que o Brasil, e sobretudo a Amazônia, seja preservada, sem observar que no seu território 25 milhões de brasileiros precisam trabalhar e precisam se desenvolver? Bom, isso aí é uma questão aí que a gente pode dizer que é uma questão política, uma questão de política. E quanto a isso eu já expus o meu pensamento. Quem deve dizer como deve ser realizado o desenvolvimento sustentável são as políticas internas. Nenhum país, nenhum organismo internacional deve ditar regras ao nosso país. Até porque o nosso país é um dos maiores produtores de alimentos, é um dos maiores criadores de carne, e tudo isso tem comprovado. Além disso, nós temos aqui no nosso estado do Acre, ele tem 85% das áreas preservadas. A gente tem passivo ainda para ser explorado. Então, a questão é o seguinte, não tem uma colisão entre a preservação e o desenvolvimento. Na verdade, eles convergem. Até porque, quando você tem um projeto bem elaborado, essas questões de preservar, elas podem inclusive gerar riqueza, como é agora uma questão que está sendo muito falada do crédito de carbono, que vai funcionar tipo uma bolsa de valores, que quem tiver bons escritórios e bons engenheiros vão conseguir fazer estudos aí e gerar. É como se fosse bolsa de valor mesmo. Isso aí vai grana, gerar recurso, riqueza. Mas aí, doutora, tem um problema. Esse crédito de carbono, ele pode gerar dinheiro, mas não gera emprego. Nenhum. É muito fácil você colocar lá para alguém preservar, mas não promove o desenvolvimento. E outra coisa interessante, eu estou preocupado sim. E é motivo de preocupação, à medida que se coloca. E você tem uma propriedade de 400 ou 1.000 hectares, embargado, 4%, ninguém pode fazer negócio nenhum, isso já é motivo de preocupação. E isso é um equívoco da lei. Se a lei falar dessa forma, é um equívoco da lei. E além do que, doutor, a maioria dos assentados no Acre, fora aqueles que venderam e foram embora, eles vieram trazidos pelo governo. Todos esses assentamentos. Ou pelo menos atraídos, né? Incentivados. Agora o governo começa a tratá-los como criminosos. Não, Osmir, sob o pretexto de integrar. Para não entregar. Estão querendo entregar agora. Agora, hoje, estão tratando os que produzem como criminosos. Sim. Notadamente aqui na Amazônia.
que é um desincentivo. E a senhora, quando coloca desenvolvimento sustentável, não é bem assim, é sustentável desenvolvimento, porque primeiro vem a questão ambiental, para depois, se a questão ambiental, vamos agora para o desenvolvimento. E aí está a Amazônia, que é o lugar mais pobre do Brasil, mais pobre do Nordeste. É o lugar onde tem as maiores doenças, onde tem o maior número de pessoas que não recebem a infraestrutura. Sim. Então, isso nós temos que começar a discutir a Amazônia, primeiro, sob o aspecto desenvolvimentista, ao lado da preservação. Ora, se nós temos terras, o proprietário de terra, ele só pode produzir aqui na Amazônia 20%, que na realidade não é bem isso, ele produz tanto, não pode tirar, tiver um garapé, tanto, não sei o quê. Ele acaba tendo que produzir bem menos, a estimativa é de 14% a 16%, que pode produzir da sua terra. Isso já é o primeiro absurdo que precisa o Congresso Nacional derrubar. Eu fiz parte da comissão da medida provisória, acho que Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. O MP. Que foi para lá essa medida, quando formou-se a comissão, inclusive a Samarina fazia parte dessa comissão, e nós chegamos lá para apresentar uma série de propostas para alterá-la, tinha passado do prazo, porque as comissões só tinha caducado já. No Congresso, quando passa do prazo, que é para valer a medida provisória. Vamos discutir lá em plenário, comissão não. Então a Amazônia está engessada no seu desenvolvimento, engessada. Os nossos jovens estão indo todos para o crime. Cada vez aumenta mais a necessidade de abrir prisões, que estão superlotadas em todo o estado, porque ninguém está discutindo um programa desenvolvimentista para o Acre, nem para a Amazônia. É porque se você sai de Manaus ali, qual é o outro polo industrial que nós temos? Não, se você acabar com a Zona Franca, como quer, São Paulo, sempre ameaçando, sempre. São Paulo e a grande imprensa deste país, aí do Sudeste e do Sul, são todas favoráveis, porque não estou nem preocupado com a Amazônia. Eles querem ver o bem-estar deles lá. Claro. Então, há uma necessidade, sim, de nós tirarmos esse engessamento permanente para o desenvolvimento da Amazônia. Primeiro, antes de mais nada, eu compreendo os nossos raciocínios, até mesmo por conta das gerações e por senhor ser um idealizador, um intelectual, às vezes eles são diferentes. O meu primeiro raciocínio é: qual o grande problema que estamos sofrendo agora, que está impactando esses pequenos produtores rurais que precisam trabalhar, produzir, vender e que já existam, que estão estabelecidos aqui e que têm terra, regularizar. Então, o que a gente precisa para isso? Eu tenho certeza que desses 221 embargos que eu olhei lá, se eu olhar, eu tenho certeza, se eu olhar, 80% desses processos eu consigo achar nulidades. Eu consigo anular auto de infração e com isso anular embargo. Só que qual é o problema? Vocês vão dizer, eles não têm dinheiro, mas têm sindicatos. Os sindicatos precisam, ao invés de estarem também só procurando as autoridades políticas, que muitas vezes, me perdoem, que muitas vezes querem monetizar votos e não tomar iniciativas que realmente vão solucionar, porque enquanto tiver problema, vai ter gente ali e vai ter monetização de votos. Então, para que eu vou solucionar a questão? Então, assim, eles poderiam estar se organizando. Para quê? Para a contratação de advogados realmente especializados que vão analisar caso a caso esses processos e verificar que tem ali como resolver a questão do embargo anulando a auto-infração. Eu anulo a auto-infração, que é o principal, eu caio o embargo também. Ou então, dentro desse processo administrativo, tem ali nulidades de notificação
que também derruba o processo administrativo, derruba o auto, derruba o embargo. São questões simples que os sindicatos poderiam, ao invés de estarem desesperados, aumentando os desesperos, com fake news, buscando políticos que estão monetizando votos. Não estou dizendo que são todos. Quer dizer, doutora, que esse estoque de embargos poderia ser... Com certeza. Incontinente, bastante diminuído, Com certeza. Porque anulando o auto, anula o embargo. Tá legal. Além disso, uma outra forma de você suspender o embargo e também o auto de infração e a multa é o processo de regularização ambiental. Que aqui no Acre, nós fomos pioneiros nisso. Funciona aqui o escritório do CA, que tem o processo de regularização ambiental. Vários clientes meus, que eu falei quando eu comecei a atuar, que foram os grandes, né, assinaram os termos os TACs, os termos de ajustamento, os termos de compromisso ambiental, perdão, TCA, eles estão cumprindo? Os termos de compromisso ambiental, sim, e suspenderam as suas multas, suspenderam os seus embargos e estão regularizados. Então, há soluções. O problema é que não tem pessoas que digam quais são as soluções. Só ficam girando em torno de problemas, e essas soluções sem apresentar soluções. E essas soluções são caseiras, né? Jurídicas, práticas. Doutora, a semana passada começou, além da nossa entrevista aqui no outro programa, no Entrevista da Tarde, no mesmo dia houve uma discussão ampla sobre o assunto, mas ali a gente percebeu claramente que apresentaram soluções técnicas e administrativas. Jurídicas, não. Eu quero a sua opinião sobre isso e também sobre uma outra movimentação dos deputados federais e senadores em Brasília, também sobre o assunto, ok? Vamos ao intervalo comercial e, na sequência, a doutora fala mais sobre esses dois pontos aí. E você está convidado a continuar conosco também no último bloco. Até já. Ok, voltamos com a última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar, eu, Narciso e Osmir, com a doutora Ellen Cavalcante, desde o início do programa, falando sobre dois assuntos básicos, né? A questão dos embargos às fazendas, propriedade rural como um todo e também a proibição de qualquer atividade do ramo madeireiro. Doutora, eu esqueci de falar na abertura, mas a senhora também é presidente, a senhora também preside a Comissão de Direito Ambiental da OAB e é membro também da comissão, outra comissão não menos importante, que é a Comissão de Direito Agrário e também do Agronegócio, tá? Na segunda-feira, semana passou, na virada do bloco, eu fiz essa pergunta, o governo, o Poder Executivo também, a Assembleia, lá mesmo na Assembleia, houve uma reunião com vários representantes do setor produtivo, presidente da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, porque envolve todo o setor setores produtivos do Acre. E ali várias decisões foram tomadas, técnicas, administrativas, burocráticas e tal, mas eu vou destacar aqui algumas. Uma delas é a questão da prioridade para o cadastro, o CA, né, o Cadastro Ambiental Rural. E outra, eles criaram uma comissão interestadual e interinstitucional para debater o assunto com mais profundidade, para atender, sobretudo, os pequenos e médios, que em tese não teriam condições financeiras para arcar com tudo isso. Qual a sua opinião sobre isso e também a movimentação na nossa bancada federal em Brasília, senadores e deputados federais? Bom, com relação a essas políticas adotadas aí pelo que chama o gabinete de crise, isso, né? Isso. São políticas que a gente já conversou aqui, que na realidade eu falei que os próprios sindicatos eles deveriam se mobilizar já, né, para isso, mas com o auxílio do governo isso também vai facilitar bem mais. E uma força-tarefa no CA, que é justamente essa parte a prioridade do processo agora de regularização ambiental, acredito que vai ter uma força-tarefa, então vão ter mais pessoas trabalhando e vão sair
mais regularizações ambientais, o que também vai tornar viável essa questão das suspensões dos termos de embargo. Isso. E aí também vai ser uma outra proposta de resolutividade. Isso. E na outra ponta? Doutora, eu acho que esse assunto, ministro, desculpe, mas foi muito repetido. Eu queria partir para uma outra fica à vontade, questão. Nós tomamos conhecimento, que é pela imprensa, de que 80% das madeireiras do Estado estão também embargadas, o que seria um caos. Porque eu acho que o segundo ou terceiro produto de exportação do Acre é a madeira. Ele é sazonal, né? No verão é o maior. Pois é. No verão amazônico. É verdade isso? Isso é verdade, isso é um caos. Realmente, os madeireiros, eles no sábado fecharam os seus estabelecimentos, foram dormir e na segunda-feira, quando voltaram, eles perceberam que eles operam um sistema que chama Sistema DOF. Através desse sistema é que eles liberam, é como se não tem a GTA para você poder transportar os animais. O sistema DOF ele funciona assim. Você tem lá o estoque, né, de toda a madeira que você tem no pátio, de todo o romaneio que você tem, de todo o estoque que você tem a questão das toras, você tem de onde você está tirando, aonde é o manejo que você está tirando essa madeira, tem todo o controle da legalidade dessa madeira. Sem isso não pode transportar, comercializar, armazenar. Isso aí é que controla tudo. Quem? Esse sistema DOF. É o que controla todas as operações dessa madeireira, das madeireiras. E aí é o que eu falei. Eles foram lá, dormir no sábado, fecharam estabelecimentos. Quando eles chegaram na segunda-feira, isso sem qualquer aviso, sem qualquer notificação, nada, simplesmente quando abriram os estabelecimentos para voltar a funcionar normalmente, os operadores dos sistemas, tem pessoas especializadas para operar os sistemas, verificaram que haviam bloqueios. Simplesmente. Como verificaram? Não tem acesso no computador. É um sistema virtual. Cada indústria madeireira tem o seu sistema e tem a sua chave, que é como se fosse um pendrive. Né? Essa chave é o que liga lá, a sua assinatura digital. Sim, qual é a causa que os órgãos ambientais colocaram? Quais as causas? Olha eles só. Tomaram uma medida dessa, tão drástica? Primeiro eu vou fiscalizar para ver se você está errado. Mas isso é um absurdo. E depois eu vou ver se eu vou lhe liberar ou não. Basicamente nesse meio aí, isso. né, doutora? Só para esclarecer melhor, é possível que nesse meio muitos ou alguns estão, de fato, irregulares. Agora eles nivelaram por baixo. Mas não justifica. Pegaram todos. Agora sim. Agora tem que vamos... primeiro investigar aqueles que tiverem errado, aí sim embarga. Mas não embargar para verificar. Embarga Isso é uma tudo. inversão. Isso é o seguinte, aí agora vamos dar nome aos bois. Vamos ver o que está acontecendo. De onde partiu essa operação? De Brasília. Aí sim... a gente teve aquela medida Ministério do Meio Ambiente. Presidente do IBAMA, né, que é correlacionado ao Ministério do Meio Ambiente. Tivemos aí uma propositura que iriam ter as medidas dos 100 dias, né, e aí estamos vendo algumas dessas medidas sendo tomadas e essa sim é uma verdade no nosso estado. Essa operação ela ocorreu em todo o Brasil, em todos os setores madeireiros no Brasil. Ela veio pré-definida por Brasília, então vem toda uma programação do que os analistas ambientais que estão, por exemplo, aqui na localidade, né, das superintendências locais, deveriam fazer e as fases que eles deveriam seguir. Então, assim, primeiro, os madeireiros, os seus empregados, os seus clientes, as entregas que eles deveriam fazer, enfim, chegou lá para trabalhar um dia normal, estava bloqueado,
não sabiam o porquê, não tinham conhecimento, não tinham notificação, não existia nada. Isso é um prejuízo incalculável. Comecei a receber telefonema, eu também não sabia. Aí foi para outra fase, que foi o quê? Notificá-los e realizar a vistoria em pátio. A partir dessa notificação é que foi requerido uma série de documentação para eles apresentarem, foi realizada uma vistoria em pátio e agora está sendo feita uma auditagem, mas eles estão bloqueados. Então, houve completamente uma inversão do procedimento. Sim, claro que sim. Primeiro, você é considerado culpado e você tem que me provar que é inocente. Você me provando que é inocente, eu vou lhe desbloquear. Agora, vocês imaginam... É uma inversão constitucional, inclusive consta da Constituição. Processo legal. Inversão do processo legal, retirada do direito de ampla defesa, retirada do contraditório, porque eles não sabiam de nada. Isso aí causou... no momento que nós estamos vivendo, várias pessoas do setor madeireiro tinham se disponibilizado a doar madeiras, isso eu acredito que não vai ser mais possível, porque vocês imaginam, as ofertas que eles fazem são para São Paulo, para Minas Gerais, o descumprimento de contratos que eles tiveram, as transportadoras também tiveram prejuízo, está tudo parado. Os empregados, eles vão ter que pagar da mesma forma, está tudo parado. Ou demitir. Alguns que não tiveram um aporte vão demitir. E aqueles que trabalham como diaristas, esses estão ferrados. Os diaristas. Os que trabalham, os diaristas, que é os que trabalham no manejo, com a questão das toras que tem que trazer para os pátios. Então, assim, é toda uma estrutura que é atingida por um absurdo. Na verdade, o que me parece é que quem coordena essas operações em Brasília... veio da academia, da academia, eu falo assim, dos bancos acadêmicos. Doutora, em 15 deve anos, ser algum, por favor. Pode ir. deve ser alguém que nunca atuou na prática. Nunca sentou o pé Doutora Ellen, na fazenda. se a senhora ou qualquer pessoa observar as nossas contas públicas, as nossas pautas de exportação e importação, justifica que o nosso agro é pop. 70% das nossas exportações são derivadas da produção de carnes e de grãos. 70%. Aí eu pergunto, como é que nós vamos chegar num momento em que eu acho que os grandes agropecuaristas, os grandes exportadores de carne, eles não estão tendo problema. Você pegar o bairro Maggi, que é o maior produtor de grãos do mundo, você nunca viu ele reclamando de IBAMA, nem de Ministério do Meio Ambiente. Agora, vamos ser honestos. A ministra do Meio Ambiente é a Criana, nossa celebrada Marina Silva. Ela tem uma tendência muito grande na defesa do meio ambiente. Tendência não, ela é monotemática, ela só pensa nisso. Então eu vou lhe ajudar. Tendência temos nós, né? Ela chega a ser considerada por alguns como uma xiita ecológica. Está satisfeito? Está satisfeito? Deixa eu só fazer uma ligeira parte, você continua. Como é o nome dessa Belo Monte, né? A usina? Isso. Ela queria embargar por causa da passagem de uns peixinhos lá que eu fazer. Então nada me surpreende dessa moça. Nada me surpreende dessa mentira. Então, mas para eu concluir, eu já esperava. Para eu concluir, para que eu acho que
A senhora está se havendo muito bem. A senhora vai sair daqui deixando comigo a melhor das impressões. Então, a gente não precisa urgentemente, do mesmo jeito que está existindo na política partidária, os xiitas, os extremados, quando se trata de política ambiental, não existem os extremados que é a favor do desmatamento amplo, geral e restritos, total, e aquele que são a favor do desmatamento zero, quando nenhuma das possibilidades serve aos interesses do Brasil e nem aqui do Acre. Bom, na realidade é como eu falei, né? Eu sempre busco equilíbrio. Nós precisamos de mentes pensantes e mentes que não tenham simplesmente uma ideologia, mentes práticas, mentes pragmáticas. Isso. É disso que nós pensamos, é disso que nós precisamos e é isso que eu sempre tento me adequar. É o que eu falo, quando chegam com um problema eu busco uma solução. Então, é nesse sentido que eu acho que o ambientalismo e o agronegócio têm que se ajustar. Precisamos de equilíbrio, menos ideologia e mais mentes pensantes e pragmáticas. Osmi, estamos chegando ao final do programa, estamos caminhando para o final. Suas considerações finais, você pode fazer uma pergunta. Primeiro eu agradeço a presença aqui da neta de um amigo meu, teu avô Hélio Freitas, que se posicionou muito bem sobre essa questão que está havendo hoje no Acre. E eu volto a lhe dizer, a Amazônia está servindo de bode expiatório internacional, mas por trás há interesses econômicos, muito interesse econômico dos grandes países produtores de grãos, cada vez mais, e a Amazônia tem que sair urgentemente, e nós precisamos criar uma comissão. Negócio de comissão, então vamos criar uma comissão para o desenvolvimento da Amazônia. Claro, preservando, porque não dá para destruir tudo. Claro. Não sou a favor disso. Mas também não dá para colocar um estado como o Acre, com uma série de engessamento, tendo apenas 13% da sua área devastada, Narciso. 13% aí compreendendo as cidades, as estradas, 13%, 87% preservado. Agora, se nós formos analisar o número de desempregados, a infraestrutura que falta no Estado e uma série de outros problemas correlatos ao cidadão, nós vamos ficar... Saúde, educação, segurança pública. E outra pública. coisa, a grande imprensa do Brasil, do Sul e Sudeste, notadamente... Também entra na onda. Não, essa entra aqui porque ele não tem nada a ver, não preserva lá para poder nos ajudar aqui. Verdade. É lamentável, mas parabéns pela sua entrevista. Doutor Narciso. Bom, Osmi, você sabe quem é que mais discute os interesses da Amazônia? É nas calçadas de Ipanema, de Copacabana, os boêmios, alguns deles nunca pisaram na Amazônia, os europeus que lá chegam, enquanto nós estamos pagando a conta. Isso. E a doutora Helen, a senhora está novamente convidada para aqui se fazer presente, para nos aclarar, sobretudo a população acreana, os donos de serraria, os donos de madeireira, os pequenos produtores rurais, os grandes produtores, eles sabem cuidar da vida deles. Nós temos que socorrer. Mas vamos chamar um aqui para a entrevista? Ótimo. Nós temos que buscar e proteger a maioria dos pequenos produtores rurais do Acre, que só tem na sua atividade pecuária e agrícola. E pecuária, porque cria meia dúzia de cabeça de boi, Odmir. Não é rebanhos e rebanhos e rebanhos. É aqueles que produzem a mandioca, o feijão, a subsistência dele. É isso que nós temos que conscientizar essa gente para que a gente forme um cordão
de proteção deles. A senhora usou um termo que eu vou usar, pedir permissão para utilizar. Os nossos representantes políticos, eu não estou aqui para desmerecê-los integralmente, mas alguns deles estão procurando mercandejar o seu mandato para garantir votos na próxima eleição, quando não estão preocupados com a aflição que o povo pobre do Acre está passando. Bom, para você que ainda não conhece a doutora Ellen Cavalcante, advogada, especialista em direito ambiental, agrário e agronegócio, acabou de conversar conosco. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, querendo acrescentar algo, fique à vontade. Certamente a sua presença, como destacou bem o doutor Narciso, engrandeceu ainda mais o nosso programa hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala de todos. Algumas questões, realmente, eu não posso me posicionar de forma política e mais abrupta, até mesmo porque eu tenho que seguir os ditames legais e constitucionais como advogada. Então, realmente, a gente tem que ter esse equilíbrio ainda maior, né? Eu gostaria, sim, de conscientizar a população a procurar advogados que são especialistas no tema e que possam realmente lhe trazer as soluções práticas. Eu também aqui gostaria de acalentar a população, principalmente de Acrelândia, volto a repetir, é fake news, mas busquem soluções, busquem saber como estão os seus processos junto ao IBAMA, se tem como cancelar, se tem como anular, busquem fazer a regularização ambiental. E é isso. Estou muito agradecida por essa conversa e a colaboração de todos aqui presentes. Legal. Muito obrigado, doutor Narciso, Osmi, doutora Ellen, e principalmente a você, que mais uma vez nos deu o prazer de sua audiência. Nesse início de semana, nesta noite de segunda-feira, a gente volta, se Deus quiser, na próxima semana com mais um bom tema do seu interesse, do interesse do seu bairro, da sua cidade e do nosso estado. Muito obrigado a todos pela audiência e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.